Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje, com o nosso software Wild Horses, nós vamos fazer análise dos preços da Ethereum cotado em dólares para a semana que termina neste domingo, 28 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Nesse gráfico, nós vemos que os preços da Ethereum fizeram, felizmente, um novo fundo na semana anterior, que terminou nesse último domingo, dia 14, em 195 dólares. $1 praticamente, ou menos de $1 abaixo do fundo que ele tinha feito 4 semanas atrás, em 196 dólares. E nós temos então uma diferença inferior a $1 em 200 dólares, isso é menos de 0,5% de diferença. Como a gente havia comentado aqui, nunca é exatamente preciso essa percepção do mercado de valores de fundo, então nós consideramos isso sim um valor de mesmo fundo. Então foi um segundo teste no mesmo fundo, não se configura num rompimento, e isso é uma excelente notícia para a moeda. O que nós vemos aqui é que o canal de baixa que foi enquadrado os preços da Ethereum é um canal agora circunstancial, o que é positivo, porque do contrário nós estaríamos em queda continuada. Para quem está acompanhando nossas análises, vocês lembram que nós tínhamos comentado que o canal de baixa algumas semanas atrás, há um mês atrás, era um canal bastante forte, porque ele tinha sido testado diversas vezes e os preços vinham seguindo rente ao seu topo, o que quer dizer que na impossibilidade deles fazerem o rompimento, eles vão seguir caindo com a mesma taxa de declividade do canal, porque eles estão rente ao seu topo, eles não têm espaço para subir ou para horizontalizar a sua declividade, porque eles já estão ao topo e não conseguem rompê-lo, então eles seguem caindo junto ao canal rente ao seu topo. Era isso que vinha acontecendo. Quando aconteceu o rompimento há 4 semanas atrás, nós falamos que era um rompimento com um ângulo interessante, porém sem volume, e por isso nós não acreditávamos em novas altas. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele logo recuou e os preços fizeram então mais um teste ao fundo, que aconteceu em 196. Na semana posterior à formação desse fundo, a gente tinha comentado, terminou a queda do Ethereum, acreditamos que ele formou um fundo. Essa é a nossa expectativa, nós não acreditamos em alta, nós acreditamos numa reversão da trajetória de queda para uma trajetória horizontal. É isso que está acontecendo aqui. Então, qual é a nossa perspectiva agora? Continuamos com a perspectiva do movimento horizontal, na melhor das hipóteses, ainda dentro dessa faixa, com um teste ao topo dessa tarja horizontal, essa faixa aqui, mais azulada, em tons um pouco verdes, que é onde ela se encontra, tá? A coloração dessa tarja é dada por essa barra vertical aqui e corresponde à frequência com que os preços visitaram essa região dentro desse espectro aqui do gráfico. E essa região ela funciona como um atrator, então ela tende a segurar os preços. Foi exatamente isso que preveniu os preços de caírem ainda mais, o que seria muito ruim para Ethereum. O que nos deixa um pouco apreensivos aqui é praticamente a ausência de volume de negociação comparado com padrões históricos aqui dentro dessa perspectiva. Nós temos aqui o auge do volume de negociação que aconteceu em torno de janeiro desse ano, então pega os últimos 2 meses e os outros meses para cá, então de outubro a março, quando teve uma força muito grande de negociação, traduzida em volumes de negociação bastante acima da média. E essa movimentação, essa hype, ela praticamente abandonou o Ethereum. Tá? Um outro ponto interessante que esse gráfico mostra é que antes dessa alta, os preços vinham orbitando em torno de 300 dólares, bastante próximos, uma faixa bastante estável, que é muito positivo para uma moeda madura, onde os preços param de oscilar selvagemmente. Porém, nós tínhamos um padrão de volume mais elevado que nós temos agora, e o patamar que nós estamos agora é um patamar menos elevado. Então, nós imaginávamos que, em função de fazer esse fundo, mais volume de negociação aumentaria, o que seria capaz de trazer novamente os preços da Ethereum até esse patamar de 300 dólares, que seria o topo dessa faixa, que está dentro de uma naturalidade da moeda, porque ela continua dentro dessa faixa mais visitada, porém ela está longe do fundo, que é muito ruim, é muito arriscado. Qualquer efeito externo, ela não tem margem nenhuma de queda, ela já perde uma região de suporte e isso pode derrubar os preços aí numa velocidade bastante grande, o que não é nada bom. Então, para ter uma ideia mais precisa, vamos analisar isso dentro de uma perspectiva de 23 semanas, ao contrário do gráfico anterior que era de 59,
E nós vemos que aqui também eles se encontram dentro da faixa mais visitada, porém essa perspectiva de 23 semanas, ela ainda mantém uma paridade de região mais visitada com a região entre os 400 e 500 dólares. Então, essas semanas recentes, elas foram importantes e elas adicionaram frequência de visitação a essa região inferior, o que por um lado ela prejudica um pouco a capacidade dele abandonar essa região, ao mesmo tempo ele ainda denota que uma vez abandonando essa região ele pode fazer um teste essa região aqui de 400 e 500, tá? No entanto, antes disso ele tem que romper essa região aqui. Os preços estão apontando nessa direção, porém um fator que vai contra isso é o fato dessa última semana ter sido uma semana de baixo volume. Nós esperávamos aqui talvez um volume um pouco maior, porém talvez em função da inclinação esse movimento aqui foi percebido como mais uma semana de lateralidade. Então nós precisamos mais uma semana para ter uma ideia se ele tem chance de esboçar uma reação e buscando ali o topo da casa dos 200 dólares, ali em torno de 290, 280, quem sabe os 300 dólares, tá? Buscar essa região e se manter ali dali em diante, tá? Então, o que acontece? Os preços atuais, eles dificilmente eles vão recuar além do fundo que eles formaram, tá? Isso tem sido mostrado aqui nas últimas semanas, aqui as últimas 4 semanas, porém não existe ainda indício de alta. Então, para ter uma expectativa mais específica, vamos ver aqui a nossa previsão do algoritmo independente, que não faz o enquadramento de preço dentro de canais, ele faz a predição explícita de preço. E aqui ele aponta um leve recuo, novo teste ao fundo aqui em 196, tá? Nós acreditamos que ele tem a chance de fazer alguma alta, que seria dar uma leve continuidade à trajetória que ele fez do último domingo, do domingo do dia 7 para o domingo do dia 14, tá? Foi esse leve segmento de alta, então ele se enquadraria aqui dentro do hemisfério superior desse segmento, que vai de 166 a 225 dólares, que é a expectativa, o intervalo admissível de preços para esse próximo domingo, aqui segundo o nosso algoritmo, tá? No entanto, a principal expectativa é um leve recuo até 196, o que se não é muito positivo, não é, tá? Mas não chega a ser negativo porque mostra que estamos mantendo o patamar atual. Infelizmente, nós gostaríamos de ver essa moeda com mais força, com mais volume de negociação e com indicativo de um novo arranque para patamares superiores, tá? E se mantém então nesses patamares. A situação da Ethereum continua bastante arriscada, novamente porque ela está rente ao fundo dela. Então, qualquer evento externo, qualquer distúrbio que exista no mercado que se reflita nessa moeda, pode derrubar os preços, ele pode perder esse fundo e isso pode denotar uma mudança estrutural no comportamento dos preços, ou seja, um retorno a uma trajetória de queda. A gente não gostaria de estar vendo isso acontecendo. Então, vamos aguardar essa semana para ter uma definição um pouco melhor. Na melhor das hipóteses, nós vamos ter aqui um movimento de leve alta e na pior das hipóteses, a gente espera aqui uma manutenção dos preços no patamar atual. Pessoal, essa foi a nossa análise semanal da Ethereum, com os preços cotados em dólares, com vistas ao domingo, dia 28 agora de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Essa análise ela não inclui as oscilações que podem acontecer durante a semana e qualquer oscilação durante a semana, tanto acima quanto abaixo, não vai afetar essa análise porque ela considera apenas os fechamentos aos domingos. Vocês podem acompanhar os nossos vídeos assinando o nosso canal no YouTube e não se esqueçam de ativar as notificações para serem avisados de novos vídeos que a gente lança e publica, entre eles, por exemplo, o vídeo que a gente lançou nesse final de semana com causas de possíveis quedas na Bitcoin, que evidentemente também se refletem nos preços da Ethereum. Pessoal, muito obrigado, bons negócios, até o próximo vídeo.